está aqui também para falar de livro, de futebol, é o Daniel Lousada, da Saraiva. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, prazer tê-lo aqui e trouxe aqui uma autêntica biblioteca, parte verdade. do 0,00001% do que tem na Saraiva. E não livros apenas de futebol, mas a gente comentava antes de entrar no ar, Daniel, que dos últimos anos para cá, graças a Deus, né, está tendo uma saída melhor ou mais lançamentos de livros de futebol. Sim, de fato, nos últimos anos e, sobretudo, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem uma série de lançamentos, quer dizer, mesmo a memória dos clubes com relação a campeonatos, com relação à sua própria história, não estava retratada em títulos, e isso vem sendo recuperado. Há muito ainda por fazer em termos de pesquisa, tem um campo imenso, mas 2009 foi um marco. Nós tivemos, para você ter uma ideia, o dobro de títulos lançados em relação a 2008. E a venda na Saraiva, especificamente, e isso é um dado do mercado em geral, também duplicou, mais do que duplicou, porque nós tivemos alguns hits aí, lançamentos do Corinthians, sobretudo, por conta da boa fase do clube, depois do Flamengo, mas também livros mais específicos e livros também que se debruçam sobre o futebol como fenômeno social que é, né? E estudam o futebol para além da memória e do colecionismo, digamos assim. A própria editora Contexto lançou muito legal do meu querido colega Marcos Gutermann, Sim. Muito bom, que o futebol explica o Brasil, né? Sim. É esse, né, o título, porque até o nome do meu livro, eu tenho, isso é uma coisa que eu não consigo guardar, é nome de restaurante, hotel e livro. Sim. Que é ótimo para quem escreve livros. O nome do meu novo livro, pela editora Contexto, às vezes eu esqueço. Está aqui, ó, esse livro muito legal, do Marcos Gutermann. Que tá evidente, só abaixa um pouquinho, só por causa do reflexo. O futebol explica o Brasil, uma história da maior expressão popular do país, do colega jornalista e historiador Marcos Gutermann. E é legal também, tem compilações também muito interessantes. Por exemplo, a gente estava mostrando aqui o lançamento de 2006 do mestre João Saldanha. Sim, João Saldanha, João Sem Medo, de crônicas dele da época da Copa de 60, acho que esse aqui, né? 66 e 70. Né? Vida que segue. Talvez o mais brilhante comentarista da história do jornalismo, João Saldanha. Que era, embora eu diga que ele era mais brilhante falando do que escrevendo. Sim. Né? O que não significa dizer que não vale a pena comprar este livro, né? Que é muito interessante, até porque mostra a capacidade ímpar de comunicação do João Saldanha. Agora você está com alguns lançamentos muito interessantes também, Sim. de futebol e também livros de ficção que passam pelo futebol também, né, Daniel? Exatamente. Começando com os lançamentos, alguns dos que sairão nesse mês de março, mais próximos. Essa é uma compilação muito interessante do Fernando Molica, que é um jornalista do Rio. Sim. Ele organizou as 11 maiores reportagens, ou 11 grandes reportagens sobre o futebol. Então tem autores como André Rizek, João Máximo, Juca Kfouri e por aí vai. Né? Então um livro bem interessante, são reportagens aí de diversas épocas, está sendo lançado pela Record. Muito legal, TV cara. Record. Esse aqui, sem dúvida, esse é o ano de Copa do Mundo. Portanto, nós temos uma série de lançamentos e uma grande movimentação no mercado por conta da Copa. Então, há muitos livros sobre futebol e muitas enciclopédias ou livros de compilação que resgatam a história da Copa do Mundo. Esse é um deles, sai pela editora Leia, né, o selo Lua de Papel. O Mundo das Copas é de um jornalista de Curitiba, Ulício Ribas, e é naquele estilo de manual, trazendo toda a história, com todos os dados. Então, para o interessado, para o aficionado em futebol, é um livro bastante interessante, porque, de fato, esmiuça lá em termos estatísticos, etc. Muito legal. Belo trabalho. Eu também estou começando a partir de segunda-feira 2 livros desta área, que eu não posso dizer também por qual editora, mas é mais ou menos por aí também, para concorrer com o Mundo das Copas, e espero ter saúde para acabar esses livros ainda. Mas muito legal esse aqui, os 11 gols de placa, não sabia. E o que é mais legal, que é a dificuldade nossa também no jornalismo diário e sobretudo no esportivo, que é jornalismo investigativo. Claro. Para a Copa do Mundo. Esse na verdade, nesse momento eu só tenho a capa, esse livro está sendo impresso fora.
é uma enciclopédia também, nos mesmos modos do livro que eu citei anteriormente, e essa é a capa do livro. Então é revestido em tecido, uma enciclopédia com a história de todas as Copas e contando a história do futebol e demais dados. E essa especificamente, a camisa amarela, que é titular da seleção, é exclusividade da Saraiva no ano de 2010 também. Muito legal. Muito bonito que a camisa azul da seleção, não resta dúvida. E é legal, tem um livro que também você pode encontrar na Saraiva, nas principais livrarias, acho que é Futebol, que tem um que é uma textura de grama, né? Sim. O livro acho que em inglês. Sim, né? inglês. Que é muito legal, que é terrível, cara. Assim, eu falei, olhei, eu não vou comprar isso aqui, mas não tem jeito. Você olha, você pega aquilo lá e fala, não tem jeito. Comprei, o livro é bom e tal, mas ele fica mais legal por aquela capa, cara. Sim. Já tá no meu escritório, não tem como não... É um objeto de ficar desejo, louco, né? Cara? Uma coisa, uma capa, né? Você não pode julgar um livro pela capa, aquela velha história e tal, mas tem algumas capas, e essa da Saraiva vai ser muito legal, né, cara? Sem dúvida. Você torna um item de vontade, colecionador, não é? Mas falando ainda em livros, ô Daniel, você trouxe um muito legal, que é um romance, né? Tem a ver com o Rio Grande do Sul também, O Segundo Tempo. Claro, é um livro, O Segundo Tempo, do Michel Laube, que é um gaúcho radicado em São Paulo. Saiu pela Companhia das Letras em 2006, 2007. E esse livro é interessante porque, né, fora os méritos literários dele, há poucos livros e se discute, se questiona por que no país do futebol e com essa repercussão e essa mobilização social e emotiva, digamos assim, que o futebol provoca, por que nós não temos retratado o futebol na literatura de ficção e não só na literatura no nível da reportagem e por aí vai. Por que nós não temos romances, mais contos, e da mesma forma pode-se fazer um paralelo, por que nós não temos filmes sobre futebol? Claro, né? Vamos ter mais em breve. E esse trata pano de fundo... Esse justamente pelo menos recente, é um dos raros romances, né? Um dos raros romances que tem o futebol como pano de fundo. E ele se passa justamente um drama familiar que envolve dois irmãos, um livro muito denso. O pano de fundo é o Grenal do século, em 89, que infelizmente... Deu Internacional. Deu Internacional. E os protagonistas, né, os dois irmãos, são gremistas, né? Então, ao drama familiar se une o drama da derrota, que foi uma derrota muito sentida, que levou à final do Brasileiro, mas finalmente o Bahia vingou. O Bahia ganhou de 88 ainda em 89. Daniel Lousada da Saraiva, muito obrigado pela presença. Vamos ver se a gente vem mais vezes para falar de tantos lançamentos sempre muito legais. Claro, obrigado a você, agradeço a oportunidade.